Você já ouviu falar do efeito fotoelétrico? Um nome que parece tão estranho e tão incomum está mais inserido no nosso dia a dia do que pensamos. Se você já viu as placas de energia solar, se a porta do shopping abre e fecha automaticamente para você, se você assiste TV ou se a iluminação da sua rua apaga ou acende sozinha, você está presenciando o efeito fotoelétrico no seu dia a dia. Por mais que pareça um nome diferente, o efeito fotoelétrico ajudou a construir muitas das coisas que convivemos hoje e a facilitar a nossa vida. Havia um cara alemão chamado Heinrich Hertz que em 1887 descobriu uma coisa muito importante. Naquela época, muitos cientistas queriam colaborar com a teoria de Maxwell e comprovar que a luz era uma onda eletromagnética. Nosso amigo Hertz teve uma ideia e começou a fazer alguns experimentos. Ideia luminosa. Dois circuitos que podiam se ver faíscas foram ligados, e entre eles Hertz colocou uma espécie de cortina. Ao colocar a cortina, ele notou que o circuito da espira no qual ele trabalhava diminuía o brilho da faísca. Não era o que o alemão estava esperando, mas ele notou então que a luz da janela do laboratório influenciava no que ele estava vendo. A luz podia arrancar elétrons de materiais metálicos, só ainda não se sabia o porquê e nem como. A partir daí, os estudos sobre esse efeito bem intrigante começaram a se desenvolver. Hertz e alguns outros cientistas começaram a tentar explicar o que estava acontecendo pelo que eles sabiam, ou seja, tentaram explicar esse fenômeno interpretando a luz como uma onda. O físico alemão tinha um discípulo chamado Philipp Lenard, que aprofundou os estudos sobre o caso e chegou a duas conclusões, que para o maior questionamento de todos na época contrariava a teoria de que a luz seria uma onda eletromagnética. A primeira conclusão de Lenard foi a seguinte: esses elétrons arrancados das placas metálicas não dependem da intensidade da luz. Ele ocorria em qualquer intensidade. O que influenciava era a frequência da luz emitida. Essa frequência tão importante para que os elétrons fossem arrancados teria que ter um valor mínimo, o qual chamaram de frequência de corte. Já a segunda conclusão foi que a intensidade, aquela que não alterava se o efeito ia ocorrer ou não, mudava apenas o número de elétrons que seriam arrancados da placa. Quanto mais intenso, mais elétrons seriam ejetados. Os resultados obtidos foram bem diferentes dos esperados, já que se esperava que a ocorrência do efeito fosse independente da frequência e dependente da intensidade, e ainda que houvesse um tempo entre a incidência de luz e a liberação dos elétrons. Isso tudo não ocorreu, e com todos esses resultados novos, a comunidade científica na época viu que ainda teria muita coisa para descobrir. Em 1900, um outro físico alemão chamado Max Planck surgiu com a teoria de que a luz podia se comportar como corpúsculos, que ele chamou de quantum, ou no plural, quanta. O quantum funcionava como um pequeno pacote de energia na teoria de Planck. Na época, a teoria era muito difícil de ser aceita, pois contrariava tudo que se acreditava sobre a luz se comportar como uma onda em todas as situações. E por 5 anos se estabeleceram mais experimentos, até que em 1905 o físico de origem alemã Albert Einstein entendeu a ideia de quantização de energia a qual Planck propôs anteriormente. Durante esse tempo, muitas experiências mostraram que elétrons são emitidos por uma placa de metal se ela for incidida por uma luz de frequência muito alta. É o que chamamos hoje do efeito fotoelétrico. Apesar do físico Planck ter dito alguns anos antes que a luz irradiada pela chapa metálica apareceria de forma descontínua, ou seja, em pacotes, ele ainda acreditava que no espaço ela se propagaria de forma contínua, como ondas eletromagnéticas. O que Einstein propôs e resolveu também os resultados dos experimentos sobre o efeito fotoelétrico foi dizer que ela também se propagava como quantum pelo espaço. Atualmente, chamamos esse quantum de fóton. Segundo Einstein, os pacotes de energia que chegavam à placa metálica transferiam energia para os elétrons e esses elétrons se excitariam, eles saltariam da placa. Cada pacote de energia seria transferido para um elétron, explicando assim o problema dos resultados dependentes de frequência e independentes de intensidade.